muito bem, o tempo passa muito rapidamente, já estamos na lição 7 e nessa semana o tema é segredos para a unidade familiar. Quais são alguns segredos bíblicos que ajudam na unidade da família? Nós já falamos aqui de conselhos para a família, mas aqui nessa semana trabalhamos com alguns segredos sobre a unidade familiar. O primeiro e básico, nosso autor coloca e muito bem, é Cristo como o centro da família. A maior parte dos atritos e das separações ocorre por causa do egoísmo humano. Nós todos sabemos que, na teoria, as coisas são perfeitas aqui nesse mundo, mas elas esbarram sempre. Isso é na política, isso é na religião, isto é em todos os setores da vida, as coisas esbarram sempre numa coisinha que temos aqui dentro chamada pecado, egoísmo, tendências pecaminosas que todos nós temos. Então muita gente acha que uma boa educação, instruções profissionais podem ajudar os componentes de uma família a se entenderem e a viverem melhor, é claro. Uma ajuda profissional é sempre importante, é sempre boa. Mas lá no final da história há um segredo maior. Ellen White diz assim que a causa da divisão e discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. Ao aproximarem-se de Cristo e aproximarem-se uns dos outros, haverá então o segredo da verdadeira união na igreja e na família. E ela diz assim, o segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia, não é o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades, embora haja muito disso a ser feito. Ou seja, ela fala de educação, de diplomacia, de esforço. E ela diz assim, mas a união com Cristo vai fazer toda a diferença. Isso está no livro Lar Adventista, página 179. Então, primeiro item da agenda dos segredos para a unidade familiar é a presença de Jesus Cristo na vida da pessoa, do marido, da mulher, dos filhos daquela família. Por isso que precisamos invocar a sua presença e precisamos orar para que Jesus seja o hóspede constante e permanente do nosso lar. O segundo segredo é amor. E esse amor do qual fala a Bíblia é um princípio ativo que tem origem no próprio Deus. A Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. Então ele está disposto a dispensar este amor no nosso coração. E esse amor de Deus, ele tem algumas características muito importantes ou especiais, como, por exemplo, imutabilidade. Mesmo diante do pecado, Deus não mudou, mas entregou-se para salvar. Isso é muito importante a gente colocar isso, por exemplo, no contexto de uma família. Quando um filho ou uma filha erram, o pai e a mãe devem deixar de amá-lo, aí que eles precisam amá-lo ainda mais, para ajudá-lo a sair do erro, não é? A segunda característica do amor de Deus é a sua eternidade. Antes do pecado, o amor de Deus existia. E depois do pecado, ele continuará existindo. E uma terceira característica do amor de Deus é a sua incomensurabilidade. Ou seja, ele é imenso. Não é? O Efésios 3, eu gosto desse capítulo, versos 17 e 19, fala da altura, da profundidade, da largura do amor de Deus, ou seja, da extensão do amor de Deus. E nós estamos bem no meio deste amor de Deus por nós. E Ellen White vai dizer que o amor é uma planta de origem celeste e precisa ser cultivada e nutrida. Corações afetivos, palavras verdadeiras, amoráveis farão famílias felizes e exercerão influência própria para elevarem todos quantos entram na esfera dessa influência. Também no Lar Adventista, página 50. Então, são coisas muito importantes para a gente pensar. Porém, há uma terceira. Primeiro é Cristo, segundo é amor, terceiro é submissão. As pessoas torcem o nariz para essa palavra, elas não gostam. Mas a palavra submissão aparece na Bíblia em várias situações. Ela aparece, por exemplo, dizendo que a mulher tem que ser submissa ao marido. Mas, em contrapartida, ela diz que o marido tem que ser submisso a Deus, submisso a Jesus. Enfim, eu leio na Bíblia uma coisa muito interessante, que a palavra submissão, ela não é usada só no contexto do casamento, homem e mulher, ou mulher e homem. Ela é usada para todos os cristãos, não é? O livro sagrado, a Bíblia, amigo, ele não prega a submissão só no contexto do casamento, mas nos demais relacionamentos. Querem ver?
Efésios 5, verso 21 diz assim: sujeitai-vos uns aos outros. O que é esse sujeitar-se? Esse sujeitar-se significa colocar-se, ou submeter-se, ou ter submissão a outra pessoa. Significa que eu, diante das outras pessoas da minha comunidade, devo me colocar humildemente diante da outra pessoa com base em uma escolha voluntária. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros como superiores a si mesmo. Quando isso acontece no relacionamento marido-mulher, no relacionamento pais-filhos, filhos e pais, quando isso acontece no relacionamento dentro da igreja, da comunidade, no trabalho, onde nós formos, as coisas vão estar melhores, porque eu nunca vou querer ser o cara, mas eu vou considerar o outro como superior a mim. E nessa humildade vai gerar um princípio de relacionamento que é justamente o princípio da submissão. Mas não é submissão no sentido de ser escravidão, no sentido de não ouvir a pessoa, submissão no sentido de oprimir a pessoa. Essa é uma submissão cristã, diria eu. Sujeitai-vos, diz o apóstolo Paulo, uns aos outros. Quando o marido quer mandar sozinho, a mulher vira escrava. Mas quando a mulher quer mandar sozinho, o marido também vira um escravo. Enfim, tem que haver uma reciprocidade. Né? Submissão é isto. Né? E eu terminaria colocando para você uma pergunta. Qual é a diferença entre decidir e executar? Será que existe diferença? Infelizmente, muita gente hoje decide as coisas. Eu vou ser um melhor marido, vou ser uma melhor esposa, eu vou dedicar mais tempo aos meus filhos, eu vou fazer o culto com eles, eu vou levá-los à igreja, eu vou passear com eles. Né? Muitos filhos decidem, eu vou ser mais educado com a minha mãe. Às vezes tem jovens, né, que são mal educados, que tratam mal a mãe, tratam mal o pai, né? Ou simplesmente esquecem aquele velhinho lá, não dão atenção àquela pessoa, e essas pessoas dizem assim: olha, eu agora vou melhorar, eu agora estou estudando essa lição, ela está maravilhosa, está falando do amor, eu vou ser um pouco mais dedicado. Bem, isso é muito bom, é a decisão, mas isso não vale nada se isso não for executado. Quando nós falamos de casamento e relações familiares, o mesmo acontece. Nós podemos decidir fazer tudo melhor, mas muitas vezes nós não fazemos. Mais do que decidir, precisamos executar o que decidimos. Os segredos da unidade familiar estarão apenas escondidos se não os praticarmos. Pense nisso, reflita com os seus alunos e na semana que vem a gente estará de volta aqui para juntos continuarmos o nosso estudo da Palavra de Deus com ênfase na família. Um abraço e até lá.